Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais no Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023, no Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Igreja, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema o trabalho e a vida com Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos felizes por estar aqui mais uma semana, mais um domingo, por vencermos mais uma semana na presença de Deus. Cada um de nós temos as nossas lutas e dificuldades, mas com a graça de Deus chegamos até aqui. Por isso vamos estar orando nesse momento, vamos agradecer o nosso Deus por mais uma semana, vamos nos humilhar perante o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e vamos pedir a Ele que abençoe para que mais uma vez possamos aqui estar reunidos como igreja, reunidos pela internet e também presencial, para estarmos adorando o nosso Deus. Amém? Convido a igreja para ficar de pé. Você que está online também, você também pode orar conosco. Glórias a Deus. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso e fiel. Pai, nós sabemos, Pai, que se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui, Pai. É a Tua graça que nos sustenta, é a Tua graça que nos renova, que nos anima. Por isso nós estamos aqui, Pai. Queremos Te agradecer por mais uma semana, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Aleluia. Nos abençoa nessa noite, para que nós possamos nos apresentar perante o Senhor com o coração humilde, com o coração quebrantado, Senhor, possamos alcançar de Ti a Tua grande e infinita misericórdia, Pai. Seja conosco, abençoe este culto, usa a minha vida, Pai. Receba, Pai, cada louvor, cada adoração, cada gesto, Pai, aleluia, em pensamento, aleluia, em palavras audíveis, Senhor, aleluia, glórias a Deus, com o nosso corpo, com a nossa mente, aleluia, que nós possamos louvar ao Senhor e que o Senhor receba cada gesto de adoração, seja no ofertar, no dizimar, receba, Pai, seja através do louvor, receba, seja através do testemunho, receba
toda a honra e toda a glória que nós vamos dar a Ti, somente a Ti nessa noite. Não é sobre o pastor Evanildo, este culto não é sobre a pastora Camila, aleluia, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, que merece, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, não estamos aqui, Senhor, obrigados, Pai, não estamos aqui, aleluia, glórias a Deus, por um sacrifício, mas estamos aqui porque desejamos, Pai, desejamos adorar a Ti. Nós temos motivos, aleluia, razões para estar aqui adorando a Ti. Por isso receba, Pai, o nosso louvor e nossa adoração nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos adorar o nome do nosso Deus, aleluia. Vamos exaltar a Ele com louvor, com danças, com palmas, da maneira que você quiser adorar a Deus. Levante as suas mãos para o céu como sinal de redenção ao Senhor e adore a Ele em espírito e em verdade. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus que nos olha como ninguém nos vê, Senhor. Só o Senhor nos sonda. Tão profundo como o mar é o seu olhar, me sonda e me conhece. É onipresente, está em todo lugar. No céu está, mas comigo também. No céu está, mas comigo também. Vamos dizer, e não há amor maior que o seu. Sim, meu Deus. Ele é o próprio amor. Tu és o próprio amor. Ele é o amor. E não há amor maior que o seu. Ele é o próprio amor. Ele é o amor. E em meio a tantas estrelas, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê. E em meio a tanta beleza, me vê como ninguém me vê,
Engrandece o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar no mesmo espírito de adoração, de humilhação. Aleluias. Vamos chamar a atenção do nosso Deus através do louvor. Desperte, desperte. Assim como a mulher do fluxo de sangue chamou a atenção de Jesus, tocou nas vestes dele e saiu virtude. Vamos fazer isso nessa noite. Diga para ele: em teus braços de amor eu me perco e me encontro. Todo o fardo que eu levava deixei pra trás. Nova vida e esperança, nova história e aliança. Encontro em ti, encontro em ti, encontro em ti, me encontro em ti. Pai, te adoro, Filho, te exalto. palmas, exalta o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Vamos abrir aqui a palavra de Deus que se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 a 12, que diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa.
Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar rapidinho. Glórias a Deus. Igreja, essa palavra é uma palavra muito forte, e só quem vai contra essa palavra são pessoas que têm o coração duro, pessoas que têm o coração duro para Deus, porque a palavra é muito poderosa, e o Senhor, ele diz aqui: põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos, né? E ele diz: não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações. Igreja, não deixar que o devorador destrua as plantações. O que eram as plantações naquela época? Era a forma que as pessoas trabalhavam e ganhavam o seu sustento. Era do plantio, né? Tinha pessoas que era na criação de animais, né? E tinha também, a maioria era do plantio, né? Então o Senhor diz aqui: não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas, né? E todos os povos dirão que vocês são felizes. Igreja, quando Deus está abençoando alguém, todo mundo olha e fala: olha, essa daí é abençoada, esse aí é abençoado, né, igreja? É nítido. Por mais que a gente não queira ostentar, por mais que a gente não queira ficar esfregando a bênção na cara do povo, Deus cria uma circunstância para que alguém veja a bênção de Deus na sua vida, né? Aconteceu um episódio essa semana, a irmã Neide estava, né? A irmã Neide, ainda bem que a irmã Neide chegou de testemunha, né? E estava ali, né? Eu, mais o irmão Sérgio ali, né? Estávamos fazendo compra, né? E nós saímos ali, e o diabo, ele tem um alvo certo, né? O diabo, por que o diabo não veio em mim? Foi justamente no Sérgio, né? Porque o diabo, ele gosta de confrontar, ele gosta de querer tirar paz, só que o diabo, ele não aguenta ver a bênção de Deus na vida da pessoa. Que quando você é um pobre miserável, todo mundo tem pena de você, né? Todo mundo fala: pobre miserável, é um coitado, né? Mas quando alguém olha para você e vê a bênção de Deus na sua vida, né? Aquelas pessoas que têm o mal dentro dela, elas não reagem, elas não têm uma ação contra você, não é à toa. Aí você até não entende, você fala: mas por que essa pessoa, nunca fiz mal para essa pessoa? Por que essa pessoa tem raiva de mim, gente? Por que essa pessoa quer tanto meu mal? Por que essa pessoa me odeia tanto? É a bênção de Deus, igreja. É isso aqui, ó. Todos os povos dirão que vocês são felizes. Por que elas estão felizes? Por que elas estão abençoadas? Por que elas estão abençoadas? Né? Então as pessoas olham e veem a bênção de Deus. E é assim, é nítido quando a gente vê a ira que o diabo tem contra a vida do cristão, né? Quantas pessoas saem ali com o carrinho de compra, muitas vezes o diabo não vem perturbar, mas quando vem um cristão, o diabo não aguenta. O diabo sabe, ele como um condenado, o diabo ele já está condenado. Ele fica procurando almas porque ele não quer ser lançado no inferno sozinho. Então ele quer, mas eu vou levar a multidão comigo, né? Então ele fica ali procurando pessoas para levar para o inferno. Então, como ele já sabe que ele é condenado, que ele já está condenado, e ele vê a bênção de Deus na vida de alguém, então ele não suporta isso. Porque ele sabe que a mão de Deus não está mais sobre ele, a mão de Deus não está sobre o diabo, né? E sobre os anjos dele, que são os demônios. Então, quando ele vê um crente abençoado, o diabo fica com muita raiva. O diabo fica com muita raiva. Não pense que você que está orando, pedindo a Deus a bênção, a prosperidade na sua vida, você se prepare para você ver os olhares, né? Os mal olhares contra você, pessoas te olhando, né? Como fala, de rabo de olho, que o pessoal fala, né? Pessoas te olhando feio, porque não aceita a sua bênção. Você vai ver parentela fazendo isso, olhando para você, tipo assim,
Gente, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Né? Então, igreja, Deus, ele fala, né? Traga, eu ordeno, né? Ele diz aqui, ó, eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno. Ele fala, eu o Senhor Todo-Poderoso, para que o mundo veja que não foi uma ordenança de homem, de um líder, de um rei, de um sacerdote. Isso aqui é o próprio Deus falando. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno, é uma ordenança. Que tragam todos os seus depósitos, todos os seus dízimos, né, aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Amém, igreja? E cabe aos pastores saber administrar, né, toda a coleta, tudo que é entregue, né? Os sacerdotes, os pastores têm a responsabilidade, né, de administrar, cuidar dos órfãos, das viúvas, né, dos necessitados, né? Mas a gente sabe, igreja, que tem pessoas também, né, que tem os necessitados e tem as pessoas que querem, são oportunistas, né? Onde estava ali a irmã Neide e o irmão Sérgio, juntamente, né? Eu estava junto, e nós vimos ali uma pessoa oportunista, né? Uma pessoa que disfarça de humilde, né? Com veste suja, né? Pessoa, você via que estava maltrapilho, né? Mas uma falsa humildade, porque a humildade não está nas vestes. Tem muitas pessoas vestindo roupas finas, mas você vê a humildade no coração. É educado, é manso e está bem vestido. E se ele tiver necessitado, ele fala, você poderia me ajudar? Olha, eu sou um pai de família, eu estou desempregado. O seu coração não aguenta. Seu coração não aguenta. Deus não aguenta a igreja, e nós também não aguentamos um coração humilde, não. Mas ninguém vem com uma humildade disfarçada, não. Que o cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele conhece quem é humilde de verdade e quem é sonso, quem é vitimista, quem se faz de vítima, né? E onde nós deparamos ali uma pessoa se fazendo de vítima, onde, né, quase causou uma confusão, porque a pessoa estava praticamente, se ele tivesse uma arma ali, ele tinha metido a arma na gente e tinha assaltado a gente. O cara estava praticamente obrigando, o irmão Sérgio tinha dado umas moedas para essa pessoa já. Quer dizer, ele aborda a pessoa na chegada e na volta ele aborda pior ainda, né? Nós fomos abordados 2 vezes por esse senhor, né? Então você vê que a pessoa não tem senso, não tem humildade, né? Ele quer o dinheiro. O que ele quer é o dinheiro. Ele não estava ouvindo nem o que a gente falava. Ele só queria mesmo o dinheiro. Então, sim, exatamente, né? Aí o irmão Sérgio me chamando de pastor. Não, pastor, esse cara folgado e tal, não sei o quê. E aí ele ouviu falar de pastor. Ele falou, um pastor, né? Quando um pastor me tratando desse jeito, né? Aí o Sérgio falou, não, rapaz, você está confundindo. O pastor não sou eu, não. O pastor é meu genro aqui, né? Então ele sempre vai procurar uma brecha. Quer dizer, o diabo, ele provoca e depois te acusa, né? Ele provoca para ter um motivo para te acusar, né? Mas graças a Deus, né, estávamos ali e Deus mandou a irmã Neide ali também, e talvez poderia ter sido pior, né? No outro dia eu fui lá, fiz uma reclamação na gerência do mercado. Eu falei, tem um cidadão aqui que ele está quase assaltando as pessoas, né? Está praticamente assaltando as pessoas, só que a arma que ele está usando é verbalmente. Ele está ameaçando as pessoas e tal, né? Não, o senhor pode deixar aqui. Eu falei, o senhor começou a passar mal aqui, inclusive chegou em casa, passou muito mal, tá? Então eu preciso que vocês tirem esse camarada daqui. Olha, fica tranquilo, tá? A gente vai tomar uma providência. Não é a primeira reclamação desse senhor. Ele recebe as moedas lá fora e ele vem aqui pra gente trocar. Ele vem falar com as meninas pra trocar, e quando as meninas não trocam, ele fica olhando feio também. Ele fica mirando assim, ó. Tipo assim, parecendo que é mais um que ele tá marcando, né? Então, graças a Deus foi reconhecido, né? O problema que eu levei ali foi reconhecido, porque eu não fui o primeiro a reclamar. Então, igreja, a gente sabe que nós temos que ser
generoso, mas a gente também tem um discernimento de Deus, né? Temos o discernimento de Deus para saber quem verdadeiramente precisa de uma ajuda ou quem é aqueles que querem se aproveitar, né? Se aproveitar, nos provocar, nos tentar para depois nos acusar, não é verdade? Mas caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, você que está assistindo agora pelo YouTube, você pode aí escanear na sua tela o nosso código QR Code. Abrindo o aplicativo do seu banco, você vai escanear esse código QR Code, você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix. Você pode ir também na descrição desse vídeo, lá também tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelos rádios net ou pelo aplicativo da rádio, você pode clicar em contato. Clicando em contatos, você vai ter acesso ao WhatsApp da igreja, e lá na descrição do WhatsApp também tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está pelo site, você vai clicar no menu do site. Clicando no menu do site vai aparecer igreja, você clica na igreja. Clicando na igreja tem a opção dízimos e oferta. Você vai ali e vai encontrar os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Enquanto isso, adoramos também com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Cumprir todo teu
igual ao teu. Vamos agradecer o nosso Deus pela fidelidade do Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, nós te damos graças, Pai. Aleluias, louvado seja o teu santo nome. Te damos graça que até aqui, Pai, o Senhor não tem deixado faltar o pão em nossa mesa, Senhor. Quão importante é, Pai, que nós possamos dar graça, mesmo com pouco, mesmo quando estamos, Pai, aleluia, no pouco, Senhor, mesmo quando estamos comendo, Pai, de uma forma que não gostaríamos, Pai, muitas vezes, mas nós queremos aqui te agradecer, Senhor. Nós sabemos que a vida tem altos e baixos, e nós sabemos, Pai, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor é o Deus que abençoa. O Senhor faz com que o choro daqueles que choram uma noite, o Senhor faz que na alegria, ao amanhecer, venha a alegria daqueles que choram, Pai. Então nós te pedimos, Pai, continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre a vida de todos dessa igreja, Pai. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre o teu povo, que as tuas mãos continuem sendo estendidas, Pai, sobre este ministério, sobre esta igreja, que esta igreja continue crescendo, continue sendo uma igreja próspera, Pai, onde o Senhor sustenta, onde o Senhor mantém de pé, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Continua, Pai, abrindo porta para os teus filhos, Pai. Não deixe que as portas venham se fechar, Pai. Aleluia, aquela que o Senhor permitir fechar, que o Senhor abra outra maior ainda para os teus filhos, Pai. E que eles não duvidem da tua fidelidade, que eles não endureçam os seus corações para honrar a Ti, Pai. Que eles continuem honrando ao Senhor, meu Pai, nos dízimos, nas ofertas, e cada semente plantada, meu Deus, nesse ministério possa frutificar, aleluia, 100, 200, 300, 500, 1000 vezes mais na vida dos teus filhos, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Quero convidar o irmão Sérgio aqui para estar fazendo a oração, para a gente já estar trazendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, boa noite, igreja. É com muita alegria, Santo Pai, estamos aqui reunidos em seu santo nome para honrar e glorificarmos e agradecer, Santo Pai, por mais esse dia que nos concedeu a vida com saúde, agradecer pela alimentação material e especialmente, Santo Pai, pelo alimento espiritual que o Senhor está nos provendo neste momento. E pedimos, Santo Pai, que o Senhor leve perseverança também para conosco, para que possamos levar cada vez mais longe a sua palavra, falar das suas maravilhas, né, a todos que possam e queiram ouvir. Que o Senhor leve também, Santo Pai, a fé, a perseverança para os que estão acamados, os que estão encarcerados, aos pequeninos. Enfim, Santo Pai, neste momento em especial, eu peço que através do seu Espírito Santo, traga a sua palavra para o seu servo Evanildo, pastor Evanildo, para que ele possa nos transmitir com clareza aquilo que o Senhor quer nos dizer, Santo Pai, mas não o que queremos ouvir. Não merecemos nada do que te pedimos, pois somos errantes, pecadores. Por isso pedimos perdão pelos nossos erros, os nossos pecados, que são muitos. Mas toda a honra, a glória e o mérito é do justo, do seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém, igreja. Como já foi dito, o tema de hoje é o trabalho e a vida com Deus. Amém, meus irmãos? É um tema muito poderoso, o qual o Senhor nos trouxe, nos revelou, né? E, igreja, é muito fácil nós se perdermos na administração, né,
entre o trabalho, a família e principalmente a vida com Deus. Muitas vezes nós conseguimos trabalhar muito, né? E depois usufruir ali com a família, né? Mas quando nós vamos perceber, nós já se afastamos de Deus, já estamos distante de Deus, né? Quando também não acontece de afastarmos da própria família, de perder a família, né? Então é um tema muito relevante, pessoal, e nós vamos estar aprendendo hoje um pouco, né, falando sobre esse tema, que é um tema maravilhoso, amém? Glória a Deus. Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner, onde nós vamos estar lendo aqui a introdução, que diz assim: poder trabalhar é uma bênção, mas o trabalho não pode ser o foco principal das nossas vidas. Amém, igreja? A pastora Camila, ela já testemunhou aqui de que o trabalho, ela antes de conhecer a Jesus, o trabalho dela era um Deus. Ela blindava tudo que se referia ao tipo assim, mexe comigo, mas no meu trabalho ninguém toca. Extremamente dedicada ao trabalho, né? E o principal, né? O principal na vida dela era o trabalho, né? Então a nossa introdução diz assim: poder trabalhar é uma bênção, mas o trabalho não pode ser o foco principal das nossas vidas. Devemos trabalhar para viver. Devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Tem pessoas vivendo só para o trabalho. Vivendo só para o trabalho. Tem muitas que têm 2, 3 empregos e aquele foco de enricar, né? Às vezes nem é tanto pela necessidade, não. É a ambição mesmo, o desejo de riqueza e tal. E sai abraçando tudo e acha que é eterno, né? Que a saúde é eterna, que essa matéria aqui é um robô que aguenta tudo, pode perder noite, ficar sem comer e tal, e pau. Mas nós vamos aprender o que é que a Bíblia diz sobre quem trabalha demais e perde o controle. A Bíblia fala e fala muito forte sobre esse assunto. Amém, igreja? É um tema que poucas igrejas falam, viu? É um tema que poucas igrejas falam. Tem pastor aí que não importa para ele se o cara não venha no culto. Ele pode se matar de trabalhar, contanto que traga o dízimo para ele. Fala, não, o doutor fulano, a doutora fulana lá é dizimista fiel, então não está aqui, deve estar trabalhando. Mas nós, como pastores, não podemos nos preocupar, né, com o dinheiro, até porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Senhor. Nós temos que nos preocupar com a alma das pessoas. Ele não se preocupava com a alma dos filhos, né? Porque toda vez que os filhos metiam o garfo lá e pegavam o pedação grande, ia também para Eli. Então ele estava com a pança cheia, né? Os filhos roubavam a Deus e ele também comia junto. Então ele fazia vista grossa e os filhos foi levando até o dia que Deus matou os dois, né? E Eli, quando ficou sabendo que os filhos morreram na guerra, estava gordo demais, caiu da cadeira. Já ouviu alguém morrer caindo da cadeira, gente? Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, né? Então, para você ver o quanto nós, pastores, vamos dar conta da família, dos filhos, da esposa também, porque se o marido cristão não prega para a esposa, Deus vai cobrar dele também. Porque assim como Cristo edifica, né, e santifica a igreja, o marido também tem que edificar e santificar
a igreja e cuidar da esposa, né? O marido cuida da esposa como Cristo cuida da igreja, né? Então vamos mais aqui, né? É bom trabalhar para obter o nosso sustento. E Deus se alegra de pessoas que trabalham e não são preguiçosas, né? Em todas as áreas da nossa vida, somos chamados para ser testemunhas do amor de Deus, incluindo nos nossos trabalhos. Eu vou ler isso aqui de novo, igreja. Em todas as áreas das nossas vidas, seja no trabalho, na faculdade, aonde for, onde o Senhor nos levar, né? Em todas as áreas da nossa vida, somos chamados para ser testemunhas do amor de Deus, incluindo nos nossos trabalhos. Devemos ser pontuais, responsáveis, fazendo o melhor que podemos. Amém, igreja? Quando nós fazemos isso, nós estamos representando a Deus. A pessoa olha e fala, aquele crente é diferente. Aquela crente, né, é diferente. Porque nós damos um bom exemplo. Tem pessoas que quando chega numa empresa que vê lá que todo mundo é largado, todo mundo faz coisa errada, todo mundo, às vezes pessoas até que roubam a empresa, né? O cara fala, rapaz, todo mundo rouba aqui, eu vou roubar também, né? E aí se corrompe. Mas a Bíblia diz que nós temos que dar testemunho dele aonde a gente chegar. No lugar que você chega, que o povo mente, você não pode mentir. Aí agora vem o testemunho do Senhor. Falar, aquele camarada é diferente. Todo mundo mente, aquele camarada ali, eu nunca peguei ele numa mentira, né? Ah, todo mundo rouba, mas esse camarada ali, aquele irmão ali, eu confio, né? Igual eu trabalhei numa padaria e poucos meses que eu estava trabalhando lá, o dono da padaria me colocou no caixa da padaria e foi uma ciumeira terrível lá, que tinha funcionários já lá de muitos anos lá dentro, e o dono não confiava em deixar o camarada no caixa, né? Todas as vezes que o patrão jogou dinheiro no chão e falou assim, nossa, tá muito sujo aqui, pega a vassoura, dá uma varridinha aqui pra mim. Ele saía, quando voltava o cara varria tudo, inclusive o dinheiro, o cara pegava também e falou, isso é tudo bem, perdi R$2, R$5, mas isso aqui pelo menos já sei que eu não posso confiar, né? E graças a Deus, em todos os lugares que eu trabalhei, né? Sempre, eu nunca achei que eu fui provado, né? Nem me passou na cabeça que eu estava sendo provado. Depois de um tempo, né? Que eu contando isso para alguma pessoa, alguém falou assim, rapaz, o teu patrão lá, ele fez isso aí para te provar e tal, né? Para saber se você era honesto, e por isso, porque você foi honesto, por isso que você tinha tanta credibilidade e confiança, eles tinham em você lá, né? Então vale a pena, igreja, vale a pena. Quando nós damos um bom testemunho, Deus nos recompensa. Pode ser que o teu patrão o meu patrão lá, ele né, me reconheceu, né? Mas pode ser que você, mesmo dando um bom testemunho, o teu patrão pode ser que não te recompense. Talvez ele vai estar lá abraçando o cara que rouba ele, né? Eu no meio musical eu sofri isso aí. Todo mundo que roubava o camarada lá, o empresário, ele abraçava todo mundo. Mas justamente eu que estava ali na fidelidade, via todo mundo roubar, né? Quando eu tentava dar um feedbackzinho, ainda saía como ruim ainda. Saía como fofoqueiro, né? Eu falei, mas tá bom, vou permanecer fiel, né? Vou permanecer fiel. Então assim, ainda que o homem não te reconheça a sua fidelidade, Deus vai te reconhecer. Deus vai te reconhecer. Deus pode te reconhecer, te tirando dali e te colocando em outro lugar. Então não se corrompa pensando assim, eu me corrompi porque o patrão aqui também é um atribulado e ele parece que tem um dom de gostar mais dos mau caráter do que daqueles que são honestos, né? E a gente sabe que tem isso mesmo. A gente sabe que tem isso também. Tem lugares que parece que o patrão tem um dom de gostar mais das pessoas que não prestam do que das pessoas boas, né? Então,
em todas as áreas da nossa vida, somos chamados para ser testemunha do amor de Deus, incluindo nos nossos trabalhos. Devemos ser pontuais, responsáveis, fazendo o melhor que podemos. Vamos ler aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Olha o que diz aqui. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Ou seja, não trabalhe só pensando no dinheiro, só na comida que pode estragar. Trabalhe pensando na comida que dura para a vida eterna. É o alimento espiritual. É a pessoa que ele só pensa em trabalhar. Fala, não estou indo para a igreja porque eu estou trabalhando, cara. É por uma causa justa, eu preciso trabalhar. E tal, a despesa é grande, e não sei o quê. Eu tenho uma meta para chegar e um propósito, bababá. Né? O cara justifica com isso. E tem pastor que dá tapinha nas costas. Não, tá sério, tá trabalhando, né? Vai lá, irmão. Mas nós temos que tomar cuidado, igreja. O que a palavra, o que Jesus, aqui eu coloquei de vermelho para vocês verem. Jesus falou isso, ó, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. E quem pode? Aonde eu acho dessa comida? O Filho do Homem dará esta comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu prova de que Ele tem autoridade. Amém, pessoal? Sabe o contexto dessa passagem aqui? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, né? E o povo deram uma volta para passar lá para o outro lado, né? Da margem do rio, né? Para poder ver mais milagres de Jesus, que eles queriam mais pão, mais peixe e tal. Preocupação. Eles não queriam seguir a Jesus por causa das palavras e tal e tal. E Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus mandou isso aqui para eles aqui, ó. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna, né? Igual o camarada lá, o camarada não queria saber de Jesus, ele queria o tal do dinheiro, né? Diz que era 46 anos de... só ainda bem que ele não falou de Jesus, ele falou só o nome da placa, né? Que eu não vou citar aqui. Aí ele falou 46 anos de, né? De religião. A religião não salva, né? Então a pergunta é: você está sendo uma bênção no seu trabalho? Né? O Senhor pergunta para nós nessa noite. Vamos aqui para o segundo banner, onde nós vamos ver aqui algumas referências, né, de trabalho na Bíblia. Olha, vamos prestar bem atenção que o Senhor fala de trabalho na Bíblia, né? Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Então, igreja, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o tema parece até que está falando que não é nem para a pessoa trabalhar, né? Tipo assim, você tem que se dedicar a Deus e não trabalhar. Mas, quando você lê a palavra aqui, você percebe que Deus manda ser dedicado ao trabalho, mas não pensando no dinheiro. Servindo no trabalho, no serviço, como se estivesse servindo a Deus. Então, quando eu trabalho, eu lembro do Senhor e honro o meu Senhor com o meu trabalho, é diferente. É diferente. Amém? E Deus jamais, vocês vão ver que na própria palavra, o Senhor, Ele jamais vai querer que você trabalhe, só trabalhe sem descansar. Deus criou o dia do descanso, né? Que você pode folgar no sábado, você pode folgar na sexta, você pode folgar no domingo. Mas Deus criou o descanso, né, por causa de nós. Deus não se cansa, né? Quando fala que Deus descansou, é pensando na humanidade, não é pensando em nós, é pensando na humanidade. Deus não se cansa. Já pensou se Deus se cansasse, né? Então Ele não seria eterno. Se Deus cansasse,
ele não seria eterno, que ele ia se cansando, e chega uma hora que ele ia, né? Mas o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é espírito, e espírito não cansa, viu, igreja? Quem cansa é isso aqui, ó. Espírito não cansa, Deus não se cansa. Amém? Então, Efésios capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, né? Então, igreja, dando uma pausa aqui no versículo 7, se nós formos trabalhar, né, no nosso trabalho, do dia a dia, né, trabalhar para outras pessoas, né, para a empresa, para o patrão, tal, e muitas vezes é um trabalho duro, muitas vezes é um trabalho de escravo, então se você for olhar que você está trabalhando para pessoas, você não vai conseguir trabalhar. Você não vai ser feliz com o seu trabalho, você não vai honrar a Deus, que você vai murmurar mais do que o que você vai trabalhar. E aquela murmuração vai te deixar doente, vai te fazer perder as forças, vai te consumir, né? E você não vai conseguir trabalhar. Então diz aqui, ó, trabalhem com prazer como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Aí o 8 diz: lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo quem? Pelo patrão? Pelo Senhor, de acordo com o que fizer. Então você não pode pensar: meu patrão é um injusto. Você não pode pensar isso. Meu patrão é injusto, não vale a pena não, aquele ali, né? Aquele ali tem que, né? Aí você fala até que aquela palavra, aquele lá tem que, né? Porque é um injusto, né? Mas nós temos que trabalhar com prazer. Chegue cedo, dê o seu melhor. Dê o seu melhor e fala: Senhor, o Senhor está vendo. Eu estou fazendo aqui, meu Pai, porque é para o Senhor. É para o Senhor que eu estou servindo. Isso, igreja, não é só para o trabalho na rua, não. É para o trabalho de casa. É com os filhos. Muitas vezes cuidar dos filhos, igreja. A gente sabe, nós que somos pais, nós sabemos que tem hora que os nossos filhos nos consomem mesmo. Nos consomem porque eles querem a nossa atenção 100%. Né? Às vezes os pais querem ali, né, ter o seu momento para fazer as suas necessidades fisiológicas, e o filho não deixa, igreja. O filho, ele quer atenção ali, né? E consome. E se nós não dissermos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, porque eu quero fazer tudo como se fosse para o Senhor, para esse fardo não se tornar um fardo pesado. Para que esse fardo seja mais leve, Senhor, eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então que caia por terra todo o sentimento de que eu estou fazendo para pessoas, né? E eu, igreja, como eu sempre digo, a palavra ela corta para lá e corta para cá. Eu já teve momentos da minha vida que eu falei: Deus, eu não vou aguentar, né? Já teve vezes que a doutora Camila chega em casa, ela falou: marido do céu, tá difícil, tô cansada, né? Eu falo: ó, coloca na mão do Senhor e fala: Senhor, ó, é pelo Senhor que eu estou fazendo. Não é sobre mim, não é sobre pessoas, é sobre o Senhor. Quem me capacitou foi o Senhor. Quem me preparou foi o Senhor. Quem me ungiu foi o Senhor. E eu sirvo a Ti, eu não sirvo ao homem. Porque às vezes, igreja, isso é espiritual. É o inimigo que bota uma carga. Ele bota um peso em cima de você e fala: aí, ó. É como se o diabo colocasse a mão nas tuas costas assim e ficasse empurrando assim, ó. Aí você sente o peso ali, ó. E você começa a se maldizer da responsabilidade que Deus nos deu, do trabalho que Deus nos deu. Porque Ele quer que você perca a sua bênção. Ele quer que você perca seus filhos. Ele quer que você amaldiçoe seu filho. Ele quer que você amaldiçoe seu trabalho.
Então, o que ele puder fazer para você achar que está pesado demais e você começar a murmurar, ele vai fazer. Igreja, o diabo é muito sujo. Eu vejo muitos crentes distraídos, dispersos, como se o diabo fosse um menino bobo que qualquer um engana ele. Não é, igreja. O diabo, ele é muito esperto. Ele não é mais do que Deus. Ele não é mais poderoso e mais esperto do que Deus. Mas ele é muito mais esperto do que nós. Então, nós não podemos ficar, né? Nós não podemos ficar distraídos achando que o diabo, ele está longe. Não, igreja. O diabo, ele fica procurando a quem possa, ele fica rugindo como um leão, procurando quem possa tragar, quem possa devorar, quem possa destruir, né? E como eu falei no começo aqui, ele tem muita inveja da nossa bênção. O diabo queria que Adão e Eva pecassem e Deus destruísse o homem. Aí Deus não destruiu. Deus deu a vida dele para salvar o ser humano, né? Então ele tem muita raiva do ser humano, principalmente da mulher. Por isso que você vê muito homossexuais. Por isso que você vê. Porque o diabo, ele tem uma raiva da mulher. E Deus fala que Deus fala para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. Porque foi da mulher que saiu Jesus. Foi da mulher que saiu Jesus. Então o diabo tem uma raiva da mulher. Aí ele faz aquela coisa bizarra lá, pega um homem, transforma em mulher e diz que é mulher. Só se for a mulher que o diabo construiu. É a mulher da semente do diabo. Porque a mulher da semente de Deus, ela é a mulher original. Mas o diabo, ele tem raiva da mulher. Pela vontade dele, destruía todas as mulheres e colocava tudo travesti, ó. Essa era a vontade do diabo. Que aí não ia ter mais ninguém, a mãe não ia ser mais mãe, não ia existir mãe, né? Não ia existir mãe. Então, eu não sei como é que muitas mulheres artistas, cantoras, se submetem a adorar Satanás. Você vê que elas fazem clipe, né? A Vanessa Camargo, a Camila, tudo fez clipe com a cobra, né? Enrolada aqui no pescoço, aqui, ó, ostentando a cobra, adorando a cobra. Eu não sei como é que, né? É porque não conhece a palavra, né? Ou às vezes até conhece, mas decidiu mesmo adorar o diabo, porque eles pegam aquela passagem que o diabo tentou Jesus, né? No monte mais alto, onde via todos os palácios, né? Os reinos. Ele falou: te darei tudo isso aqui, se me prostrares e me adorar. O único que deu, né? Riqueza em troca de adoração foi o diabo. É o diabo que faz isso. Então eles pegam isso aí e eles acham que o diabo vai dar riqueza, né? Em troca da adoração. Então eles adoram mesmo. O clipe deles é cheio dos símbolos, porque eles querem mostrar a adoração. Eles fazem os gestos, né, da pirâmide e tudo mais, né? Porque eles querem demonstrar a devoção ao próprio diabo, né? Em troca da riqueza. Só que e como o diabo não tem a paz para dar, eles ficam só com a riqueza, com a fama, com o dinheiro, e eles não têm paz. No final eles se matam, né? No final, quando um avião não cai e eles morrem, eles mesmos, né, tiram a sua própria vida, né? Então não vale a pena servir ao diabo. Não vale a pena, né? Vamos ler aqui também, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Vou correr aqui para a gente não atrasar. Nós estamos com tempo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Olha o que eu falei. Você chegar na empresa e um monte de gente ruim, desonesta, né? Aí o Senhor diz aqui, ó: sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Amém, igreja? Então, eu, você, né, o irmão Sérgio, a irmã Karina, né, a doutora Camila, a pastora Camila, é um alvo assim do diabo. Ele fica ali, ó, procurando uma brecha, né? Fica procurando uma brecha para nos acusar, né?
Então, no nosso local de trabalho, na escola acadêmica, aonde nós estivermos, nós temos que deixar a luz de Deus brilhar em nós através do nosso bom testemunho. Amém? Por mais que ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo, né? Deus está vendo. Que às vezes a gente deixa de ser honesto e fala assim, não tem ninguém nem está vendo, né? Mas Deus está de lá de cima assim, ó, olhando tudo, né? Vamos aqui para o nosso terceiro banner, onde nós vamos falar aqui sobre a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre trabalhar demais, né? A Bíblia não condena o trabalho, mas sim o excesso de trabalho e a busca incessante por riqueza, né? A Bíblia não condena o trabalho, mas sim o excesso de trabalho e a busca incessante por riqueza, que podem levar à negligência da família, saúde e paz espiritual. Amém? Você, ao trabalhar demais, está aí tendo uma vida de excesso de trabalho, você vai negligenciar a família, a saúde e a paz espiritual. Você pode até conseguir muito dinheiro, só que pode ser que você perca a família, perca a saúde e perca também a paz. Não é verdade? Hoje eu estava comentando com a pastora Camila, eu pertenço a vários grupos, né? Vários grupos, e tem um grupo lá que eu sempre mando, todos os dias eu mando a oração da manhã, e é um grupo assim que eles riem de uma formiga. Você posta lá um desenho de uma formiga, eles comentam, eles riem, né? Ou seja, eles interagem com tudo, mas as orações parece que eu sou invisível, parece que ninguém vê o link da minha oração, né? Aí quando foi hoje, estavam aí postando que foi assaltado, que levou o celular e blá 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 e blá blá blá, e começaram a fazer, né? Como é que diz? Começaram a fazer compras online e tudo mais. Aí todo mundo, aí vai eu e manda a minha oração depois. Né? Aí eu coloquei lá as mãozinhas juntinhas, que o pessoal foi perguntando, né? E foram responder, não, tá todo mundo bem e tal, tá todo mundo em paz, só levaram os aparelhos e fizeram compras pela internet, tal. Eu fui só colocando as mãozinhas de gestinho lá, interagindo, né? Do meu jeito ali, né? E mandei minha oração de novo. Eu falei, Deus, é pra eu parar de mandar? Eu perguntei para Deus, falei, Deus, é pra eu parar de mandar? Porque o pessoal, né? Parece que eu estou sendo invisível, um sentimento de rejeição, tipo assim, o que esse cara tá arrumando, mandando oração aqui do grupo, né? Aí o Senhor falou assim, se você parar, eles vão dizer que você não tem constância, nem para o que você foi chamado, você tem constância. Então permaneça. Então continuo, estou permanecendo. Eu não estou fazendo para homens, estou fazendo para Deus. Só que o inimigo, ele coloca esse sentimento de tipo assim, para que você está mandando isso aí, velho? O povo está te rejeitando e você está, né? Está te fazendo de invisível. Eu continuo, eu permaneço. Amém, igreja? Então, o excesso de trabalho, né? A Bíblia nos ensina, né? Nos incentiva o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. O descanso é necessário. Viu, igreja? O descanso é necessário. Eu até digo, se você for tirar o dia do seu descanso para você se cansar, né? Tem que ver se vai valer a pena. Porque às vezes a gente, né, programa, né? A gente programa de repente para viajar ou para um happy hour, sei lá, a gente programa, mas se não for bem programado para você descansar, é melhor ficar em casa. Né? Então, o descanso, igreja, é necessário. O descanso é necessário. Na época que eu fazia Uber, olha, eu pegava tantos jovens assim, sabe, com expressão oprimida,
com cara de velho, porque eles não trabalham, eles não descansam. É trabalho e balada, trabalho e balada, trabalho e balada, trabalho e balada e trabalho. É uma vida assim, ó, né? Então, nós temos que administrar, ter um equilíbrio entre trabalho, né, e o descanso. Amém? A Bíblia incentiva o equilíbrio entre o trabalho e o descanso e destaca que Deus sustenta os seus amados mesmo quando eles descansam. Amém, igreja? Então, o cara que ele fala assim, não, eu vou trabalhar até nas minhas férias, não, eu vou trabalhar até no meu dia de folga, porque eu estou precisando. Igreja, a Bíblia diz que enquanto nós estamos dormindo ou descansando, o nosso Deus, Ele nos sustenta, tá? A Bíblia enfatiza a importância do trabalho como uma forma de honra, de honrar a Deus, tá? A Bíblia enfatiza a importância do trabalho como uma forma de honrar a Deus e de prover para si e para a família. No entanto, ela também alerta para os perigos do excesso de trabalho, que pode levar a consequências negativas. Amém? Vamos ler aqui, ó, Salmo 127, deixa eu tomar um pouco de água. Salmo 127, versículo 2. Amém, Miguel? Salmos capítulo 127, versículo 2 diz assim: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando eles estão dormindo. Amém, igreja? Então, não vire um escravo do trabalho. Tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que te escraviza, se torna um Deus na sua vida. Se a bebida te escraviza, ela se torna um Deus na sua vida. Se a droga, ou seja lá o que for, o vício, te escraviza, aquilo vira um Deus na sua vida, né? Então, não seja escravo do trabalho. Pegue essa palavra aqui, ó. Salmo 127, versículo 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão. Ele deixa bem claro aqui, né? Que você pode justificar, mas é para ganhar meu pão. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém, igreja? Muito forte, né? Quantos creem que Deus nos sustenta enquanto descansamos? Mas descansamos, não é ficar em casa sem trabalhar não, viu? Muitos querem ficar em casa sem trabalhar, né? E acha que Deus vai sustentar. E não, é quando descansa, né? Enquanto você descansa, Deus dá continuidade com a mão assim, ó, estendida. Eita, glória. Glórias a Deus. Vamos ver aqui também, né, o trabalho e o equilíbrio, né? Vamos ver algumas referências aqui, onde fala em que Deus, nós dependemos de Deus para termos o equilíbrio, tá, pessoal? Não adianta você se afastar de Deus, se afastar da igreja e você achar que você vai ter o controle. Não, eu vou me programar bem, eu vou cuidar da minha agenda e tal, e você acha que vai conseguir sozinho. Se o Espírito Santo não nos ajudar, nós não conseguimos. Nós não conseguimos se o Espírito Santo não nos ajudar. Amém? Vamos ler aqui, ó, Eclesiastes capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, ó: dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Vocês estão entendendo isso aqui, ó? Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Aí o 6 diz assim: pode ser, mas é melhor ter um pouco
ter um pouco numa das mãos, né? Ter um pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Rapaz, a Bíblia é muito forte, ela fala sobre tudo, né? É melhor você ter um pouco na mão com paz de espírito do que as duas mãos cheias de trabalho, você que sai pegando tudo, né? Não, vou pegar tudo que nada, tô ganhando dinheiro, tô fazendo extra, né, e tal. E a Bíblia diz que você está pegando vento, né? Melhor ter um pouco na mão com paz de espírito do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Ivanildo, mas eu não estou pegando o vento não, estou sentindo que eu estou botando uns trocados a mais aqui na carteira. Pois ele vai voar. Se a Bíblia fala que você pode estar pegando o vento, é porque, como é que esse dinheiro que você está achando que está entrando a mais, como é que ele vai voar? Porque vem enfermidade, vem a falta de paz, aí você começa a se programar em gastar dinheiro para você, né? Você começa a achar que você não está tendo paz porque você precisa de um conforto melhor, ou porque você precisa de uma viagem, ou porque você precisa de roupas novas, e aquilo vai, né? Vai voar, e Deus não garante, porque você está fazendo do trabalho a sua prioridade, e nós não podemos fazer do trabalho a nossa prioridade. A nossa prioridade é sempre Deus, viu, igreja? Deus é a nossa maior prioridade na nossa vida, é o nosso amor a Deus, amém? Vamos ler aqui também, Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5. Não é isso mesmo. Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5 diz assim: não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Olha quantos versículos, quantas referências eu estou trazendo para vocês em livros diferentes, Deus falando de trabalho. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criando asas e voando para longe como uma águia. Igreja, não adianta se querer trabalhar demais, né? Abandonar a Deus, despreza a família, né? Humilha a família, né? Trata mal a família, né? Por causa do trabalho. Voa, né? O dinheiro voa, o seu dinheiro, aqui pois o seu dinheiro pode sumir de repente como se estivesse criando asa e voando para longe como uma águia. Uma águia voa longe, igreja. Uma águia voa longe. Então a Bíblia nos encoraja a buscar o equilíbrio entre o trabalho e outras áreas da nossa vida, como a família, a saúde e a espiritualidade. Amém, igreja? A Bíblia nos lembra que o trabalho não deve ser uma fonte de ansiedade e de estresse, mas sim um meio de prover para nós e para os outros, e também de louvar a Deus. Amém, igreja? Quando nós fazemos isso, né? Trabalhamos como se fosse para Deus, com o propósito de prover para nós e também para os outros. Nunca podemos pensar egoísta, só para nós, mas para nós e para os outros, e também com o pensamento de louvar a Deus com o nosso trabalho, representar a Cristo com o nosso trabalho. Igreja, você vai ver como o negócio vai de vento em polpa, assim. Deus prospera mesmo. Muitas vezes não precisa nem você fazer marketing, sabe, o tráfico, né? Como é que chama, né? Para você fazer com que, né, impulsione as redes sociais para o seu trabalho bombar. Muitas vezes nem precisa disso, viu, igreja?
Se Deus quiser soprar teu nome, Deus não precisa disso. Eu já vi Deus prosperar muita gente, soprar o nome de muita gente sem fazer nenhum tipo desses mecanismos. Não estou dizendo que, né, que não tem que fazer, não. Se você sabe fazer, tem condição de fazer, faça. Mas isso não é garantia de nada. Já vi muita pessoa fazer também e não dá em nada, né, pastora? Já vi muita gente fazer também, empresários fazer, gastar uma grana terrível para fazer todo um planejamento de marketing, e impulsionar ali a sua empresa e não virou nada. E não virou nada. Mas já vi também muita gente não fazer nada e de uma noite para o dia, pum, viralizou. Estourou, explodiu, né? Vamos aqui para o nosso último banner. Trazendo o resumo aqui, onde nós vemos que chegamos à conclusão que, apesar das dificuldades que enfrentamos hoje, o Espírito Santo nos auxilia em todos os momentos, viu, igreja? Porque às vezes é uma dificuldade mesmo, temos a dificuldade de administrar, mas o Espírito Santo, não podemos esquecer que o Espírito Santo nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. É aí que nós temos que nos achegar a Deus, porque as coisas vão ficando difíceis e você vai só fugindo de Deus. Não porque eu não estou tendo tempo, eu chego muito cansado, e é uma desculpinha, hoje é uma desculpinha, amanhã é outra desculpinha. Você pensa que você vai se sair disso? Não vai. Vai virar um abismo, e você não vai conseguir sair desse buraco que você caiu, porque priorizou o trabalho, endeusou o trabalho, né? Você viveu para o trabalho e não trabalhou para viver, né? Muitas vezes você não vai conseguir sair se você não procurar a ajuda do Espírito Santo para sair desse buraco. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não se podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Amém, igreja? Então não deixe de buscar a ajuda do Espírito Santo para administrar o trabalho, amém? A vida com Deus e a família. Busque do Espírito Santo, que se você tem essa intenção, ele vai te ajudar. Agora, se isso é um assunto que você... Tem pessoa que não pode tocar nesse assunto. Tem pessoas que não tocam no assunto do trabalho com a pessoa, que você estressa a pessoa e tal. A pessoa não quer, né? Muitas vezes a pessoa não quer nem orar nesse sentido, e nem quer que a pessoa ore também. Então, temos que ter a humildade de dizer: Senhor, não estou dando conta, me ajuda a administrar. E o Espírito Santo só está esperando você chamar ele, que ele vai te ajudar. Amém, igreja? Então, a Bíblia afirma que o trabalho é algo bom e necessário, desde que haja equilíbrio. Preocupar-se demais com o trabalho lhe causará pesadelos. Amém? Pode perceber, quando você está trabalhando demais, uns pesadelos, uns sonhos atribulados, uns sonhos feios, opressor, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o trabalhar demais causa isso. Vamos ver aqui, ó. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, ó. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolice dirá. Ou seja, quanto mais você ficar tentando justificar, tentando dar desculpa, mais tolice você dirá. É melhor se humilhar, se render, né? E alcançar de Deus a graça, a misericórdia, a ajuda dele, do que você ficar se justificando. Que essas pessoas que endeusam o trabalho, ela vai sempre justificar, né? Ela vai sempre justificar: não, porque eu tenho uma meta para chegar, eu tenho um propósito, né? E tal, eu quero mudar meu padrão de vida, né? Mas a Bíblia diz que tudo isso é vaidade, tudo isso é tolice. Amém? É melhor obedecer a palavra de Deus do que
seguir a vaidade do nosso coração. Para encerrar, vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, tá, pessoal? Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, que diz assim: todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Amém, igreja? Então, deixa claro aqui, a Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 13, deixa claro que Deus não é contra o trabalho, viu, igreja? Deus não é contra o trabalho, mas que nós possamos glorificar o nome do Senhor com o nosso trabalho. Que nós possamos trabalhar como se fosse para Deus. Aí Deus recebe o teu esforço, te manda, né, o auxílio, Ele te revigora as suas energias, Ele restaura a sua saúde quando você dá para Ele, quando você se dedica como se fosse para Ele, aí Ele restaura. Agora, se você trabalha se queixando o tempo todo, miserável, trabalhando, fazendo um trabalho desse aqui para ganhar 800 conto e não sei o que, olha, só vai piorar, viu, igreja? Só vai piorar. Então, toda vez que você for trabalhar, seja para a família, seja na obra de Deus, seja no trabalho secular, sempre ofereça como se fosse para o Senhor. Pode ser que lá na frente você seja um porteiro de uma igreja, vai ser o cara responsável para abrir a igreja e para fechar a igreja. É ruim ter que chegar, né? Aí o diabo pode colocar um sentimento de que você tem que chegar primeiro que os outros, né? E de que vai sair por último, sai todo mundo e você é o último. É o primeiro a chegar e o último a sair. Aí o diabo pode colocar um fardo nas tuas costas com esse sentimento. Mas quando você fala que é para o Senhor, né? Quando você entende, você transforma a sua mente, como o apóstolo Paulo diz, né? Uma renovação da mente, né? A transformação tem que começar primeiro pela mente, né? Quando você renova a sua mente, você começa a enxergar tudo diferente, a vida fica mais leve, viu, igreja? A vida fica mais leve. Às vezes começa a vir esses pensamentos, né, de que o fardo está pesado. Aí eu já vou, trabalho em minha mente, eu falo, oh, Deus, me ajuda e tudo. Aí daqui a pouco, se eu estava gritando com o Miguel, daqui a pouco eu já estou abraçando ele, já falo, tá bom, meu filho, olha, papai vai ajudar você aqui a fazer essa tarefinha. É ou não é, Miguel? Né? Aí daqui a pouco o papai já muda da água do vinho, dá aquela respirada, fala, tá bom, meu filho, o papai vai ajudar você a fazer essa tarefinha aqui e tudo. Aí só que daqui a pouco o Miguel já quer que eu faça as tarefinhas do livro todo. Aí eu falo, meu filho, agora vamos tomar banho, tem que cuidar. Amém, igreja? Faça, experimente a palavra de Deus, igreja. Experimente a palavra de Deus. Se a gente tiver no automático, né, esquecendo da palavra de Deus, esquecendo do que a palavra nos ensina, a gente vive cansado, a gente vive estressado. Mas se nós paramos, respiramos e lembramos da palavra de Deus, nós vamos viver uma vida muito mais leve, muito mais harmônica, muito mais feliz, muito mais grato a Deus, quando nós nos atentamos a tudo que nós viemos fazer, nós fazemos como se estivesse fazendo para Deus, a nossa vida se torna muito mais leve. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Aleluia, deixa eu tomar um pouco de água. Glórias a Deus, né? Igreja, essa palavra é uma palavra que é para a igreja, é para todos nós, amém? Nós pedimos à igreja que ore por mim, né? Pelo pastor Evanildo, orem também pela pastora Camila, né? Nós, a nossa responsabilidade, né, de ter um ministério não é fácil, viu, igreja? Não é fácil, nós temos a nossa família, né? Glória a Deus que nós temos o Sérgio aqui também, que nos auxilia, né? Na cozinha e tudo mais, é uma bênção, mas também não é fácil para ele, não é fácil para a pastora Camila, não é fácil para o pastor Evanildo. Então a gente pede a vocês que orem por nós, porque a gente ora pela igreja, né? A gente ora pela igreja, pelas causas da igreja, né? Pelo o fardo que cada um de vocês leva. Nós oramos e nós precisamos que vocês orem por nós. Orem por nós para que o Senhor nos ajude a carregar também o nosso fardo, a nossa cruz, né? Orem para que Deus nos guarde, que Deus nos blinde, nos proteja. Porque, né? Como é que diz? As retaliações vêm, né? Vem sobre nós também por causa da bênção de Deus na nossa vida, por causa também das causas que nós compramos, a causa da igreja, nós compramos a causa da igreja, nós abraçamos a causa da igreja,
né? E a doutora Camila também, na profissão dela, ela abraça causas, muitas vezes causas que vêm de outras, né? De outros profissionais. Ela abraça a causa porque o Senhor é quem manda para ela, e ela não pode dizer: Senhor, isso aqui eu não pego, né? Nós temos que abraçar tudo aquilo que o Senhor nos mandou, mas a Bíblia também nos ensina a orar uns pelos outros. Amém, igreja? Então não vamos viver a nossa vida só pensando em nós. Vamos viver a nossa vida, né? A gente aqui no nosso secreto, nós lembramos de vocês. Vocês também no secreto de vocês, lembrem dos pastores, viu, igreja? Nós não temos aqui, né, muitos obreiros para cuidar da igreja, para cuidar, né, dos trabalhos da igreja, para cuidar do povo, né? Quando você tem vários obreiros, você fala: ô obreiro fulano de tal, vai lá dar um auxílio lá naquela família tal, vai lá dar um aconselhamento, vai lá apaziguar uma situação, vai lá levar uma palavra, né? Mas nós ainda não temos obreiros, tá, pessoal? Então, nós pedimos ajuda para os irmãos aí, para que a gente continue, né, seguindo o nosso ministério e também cuidando da família, né? E enfim, cuidando da igreja. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, nós estamos felizes, Pai, gratos com essa palavra de despertamento, Pai. Quantas vezes a necessidade nos obriga, Senhor, aleluia, nos sufoca, nos levando, Pai, a ter uma vida corrida, a ter uma vida de muito trabalho, Senhor, onde muitas vezes nos sentimos cansados, muitas vezes nos sentimos fracos, Pai, por não se alimentar direito, Senhor, aleluia, glórias a Deus, do alimento espiritual e muitas vezes até do alimento material também, Pai. Muitas vezes não descansamos, Pai. Não descansamos, Pai, no sentido de não confiar no Senhor. Também não descansamos, meu Pai, no sentido, aleluia, físico, meu Pai. Aleluia, glórias a Deus, onde a nossa matéria precisa descansar e que nós possamos descansar, meu Pai, no sentido material da nossa carne e possamos também descansar, confiando no Senhor, Pai, que até mesmo quando nós estamos descansando, o Senhor é o Deus que suple as nossas necessidades, Pai. Então não deixe que esta palavra fuja da nossa mente, do nosso espírito, do nosso coração, Pai. Aleluia, nos traz, meu Pai, de volta para o centro da tua vontade, meu Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Se saímos do centro da tua vontade, nos perdemos, meu Pai, com o trabalho, meu Pai, nos perdemos, aleluia, com a demanda, meu Pai, aleluia, que temos diariamente, Senhor. Nos traz, Senhor, aleluia, nos traz de volta para o centro da tua vontade, Senhor, e que nós tenhamos o equilíbrio, meu Pai, do trabalho, aleluia, da vida com o Senhor, da família, e que sejamos abençoados e plenos, Pai, aleluia, e que nós possamos viver uma vida de escravo, meu Pai. Uma vez que o Senhor nos libertou, Pai, somos livres, Pai. Não somos escravos do vício, não somos escravos do dinheiro, não somos escravos do trabalho, não somos escravos dos nossos prazeres, não, Senhor. Nós somos escravos do Senhor, somos servos do Senhor, meu Pai, aleluia, onde o Senhor é um Deus justo, onde o Senhor é um Deus que não escraviza, é um Deus que nos deu um fardo leve e um jugo suave para nós carregarmos, Pai. Então não deixe que o diabo venha pôr, aleluia, um peso nas nossas costas, Pai. Está repreendido em nome de Jesus, que todo peso sai agora, aleluia, das costas do pastor Evanildo, todo peso sai agora das costas da pastora Camila, todo peso sai agora das costas da Neide, todo peso sai agora das costas do Sérgio, todo peso sai agora das costas da Karina, Senhor, e de todos os membros da Igreja Nova Aliança com Cristo, das costas do Miguel, das costas dos nossos filhos, todo fardo pesado que não foi o Senhor que colocou, meu Pai, sai agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Eu arranco agora, Satanás, todo fardo pesado lançado sobre esta igreja, caia por terra em nome de Jesus, e nós recebemos o jugo do Senhor, que é, aleluia, suave, o fardo leve do Senhor. Nós carregamos, aleluia, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já te agradecemos em nome de Jesus. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Amém, igreja, glórias a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus.
Glórias a Deus. Vamos trazer os avisos aqui, já vamos estar encerrando. Igreja, na terça-feira estamos aí na continuidade, né, da nossa série A Essência de Jesus, o culto de evangelismo online às 19 horas. Os irmãos não percam, tá bom, pessoal? Se houver alguma mudança aí, né, devido ao procedimento que o irmão Sérgio vai estar se submetendo amanhã, inclusive peço a oração à igreja, que os irmãos orem pelo irmão Sérgio, vai estar se submetendo aí a um procedimento de cateterismo, não é isso? É um processo cardíaco, né? Então que os irmãos orem aí pelo irmão Sérgio, né, para que seja um sucesso e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que a saúde do nosso irmão venha se estabilizar e venha se renovar e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, tá bom, pessoal? Se caso acontecer de a gente cuidando do Sérgio aí, a gente não conseguir na terça-feira fazer o culto, né, a gente vai estar avisando para os irmãos. Então os irmãos já estão sabendo aí que nós estamos aí cuidando da saúde do nosso irmão Sérgio. Então pode ser que aconteça da gente não conseguir fazer o culto na terça-feira, mas até então, né, vamos confiar em Deus que vai dar tudo certo aí para acontecer o culto de terça-feira. A gente não sabe se o irmão Sérgio vai precisar dormir no hospital, né, para ir buscar no outro dia. Então a gente já está se precavendo aqui, meio que deixando os irmãos avisados, tá bom, pessoal? Glórias a Deus. Então na quarta-feira só online, né, a quarta da bênção com a pastora Camila no canal do YouTube da pastora Camila Gomes às 19 horas, uma palavra poderosa da quarta da bênção, tá bom? E no domingo, deixa eu ver se domingo agora é Santa Ceia, não, o próximo, deixa eu ver aqui, já vai ser Santa Ceia, né? Dia 4, tá? Então, próximo domingo, culto de Santa Ceia, culto da família com Santa Ceia, online e presencial, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos que puderem trazer 1 quilo de alimentos, irmãos tragam 1 quilo de alimento em nome do Senhor Jesus. Tá bom, pessoal? E a nossa rádio, 24 horas aí para edificar a sua casa e a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, muito obrigado, Pai, por mais um culto. Que culto maravilhoso, culto abençoado. Obrigado por esta palavra, obrigado por tudo, Pai, pela presença dos nossos irmãos, pela presença de todos também que estiveram online e ficaram conosco até agora. Muito obrigado, Pai, seja conosco, abençoa cada lar, cada vida, cada coração, aleluia, que o Senhor possa nos dar uma noite maravilhosa, hein? Uma noite de paz, nos dê uma semana abençoada, livra-nos do terror noturno, livra-nos da peste perniciosa, livra-nos dos assaltos ao meio-dia, livra-nos, Pai, de todo mal, Pai, de tudo que vem contra a nossa vida, tudo que leva o nosso nome. Guarda, meu Pai, protege, blinda-nos, ó Deus, nos direciona, meu Pai, aleluia, em cada passo que nós fomos dar, Senhor, em cada decisão que temos que tomar, ó Pai, que o Senhor nos dirija, Senhor, nos conduza com Teu Santo Espírito e tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.